Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos de volta para o nosso estudo do livro O que é o Espiritismo, do programa Luz na Penumbra, junto com duas peças raras aqui que estão fazendo de tudo para que eu não consiga, que eu fique rindo, mas vocês já perceberam o clima, não é? Aloísio Guigino. Nosso abraço, amigos ouvintes. E o anjinho ali? Eduardo Araújo, pois muita paz é. A todos. Qual é o problema de Maria de Fátima Miranda, Aloísio Guigino? Pela voz, entendendo. os ouvintes já estão imaginando assim o semblante dos anjinhos aí, não é? Não sei do que ela está falando. Pois é, que Jesus nos conduza, é um prazer estarmos de volta. Nós vamos estudar o capítulo 2 do livro que é o Espiritismo, Noções Elementares do Espiritismo, e o Aloísio vai iniciar a leitura, é isso, Aloísio? Eu acho que a Miranda já está em clima natalino, não é? Então vamos lá. Nós, no capítulo 2, nós estamos no tópico dos espíritos. É o item 7, que nos diz o seguinte: os espíritos não são, como supõem muitas pessoas, uma classe à parte da criação. Porém, as almas despidas de seu invólucro corporal, aqueles que viveram na Terra ou em outros mundos. Então, esse primeiro parágrafo aqui é uma distinção que é feita para nossa compreensão, em que é feita uma distinção dos espíritos encarnados e desencarnados. Quando desencarnados, eles são denominados de espíritos, e quando encarnados, continuam sendo espíritos, mas recebem a denominação de almas, porque já deixaram de ter o seu invólucro físico quando desencarnam. Continuando, aquele que admite a sobrevivência da alma ao corpo, admite pelo mesmo motivo a existência dos espíritos. Negar os espíritos seria negar a alma. A alma, na realidade, o espírito encarnado é o que nos move. O nosso corpo físico, ele é uma matéria mais densa que é acionado, é movido pela vontade e pela ação do espírito encarnado, da alma. E isto é algo, a alma ou o espírito encarnado é algo que permanece após a morte física. Então, negar a sobrevivência da alma é negar, de certa forma, a existência dos espíritos, porque a alma é um espírito encarnado. Continuando no item 8. No item 8. Faz-se geralmente uma ideia muito errônea do estado dos espíritos. Eles não são, como alguns acreditam, seres vagos e indefinidos, nem chamas semelhantes a fogos fátuos, nem fantasmas como o pintam nos contos de fadas do outro mundo. São seres semelhantes, tendo, como nós, um corpo mais fluídico e invisível no estado normal. As sessões de materialização, né, em todos os tempos, elas comprovaram isso definitivamente. As experiências de William Crookes, né, foram as mais significativas nesse sentido, mostrando que os espíritos possuem um corpo, né, que Allan Kardec deu o nome de perispírito, e esse perispírito, que é o corpo espiritual, pode até mesmo se tornar tangível. E segundo as análises de William Crookes e outros, né, posteriormente, esse corpo ele pode ser tocado, ele pode ter calor, é sentida a pulsação nesse corpo,
né, como se encarnado aquele espírito estivesse. O que mostra que aquele ser é um ser real, que apenas vive em condições materiais diferentes da nossa, devido a estar desencarnado. Mas quem não leu, leia, né, o livro Fatos Espíritas, de William Crookes. É claro que é um livro muito técnico, muito mostrando os experimentos científicos, mas tivemos aí vários outros pesquisadores ao longo do tempo que tiveram a oportunidade também de constatar o mesmo. Nós temos o Lar de Frei Luiz, que durante muitos anos teve sessões de materialização. Eles têm lá uma espécie de um museu com fotos, com moldes, com tudo, que comprova de forma categórica o que nós já sabemos, né? A realidade espiritual, que ainda não é aceita pela nossa ciência tradicional, já que a nossa ciência tradicional não tem como reproduzir em laboratório, da forma como funciona a metodologia científica ainda hoje, aquilo que o William Crookes, à época, conseguiu realizar. Nós, quando falamos de perispírito, nós estamos entrando num campo do conhecimento que nos é dado a conhecer, que é muito interessante e que daí advém uma série de fenômenos que nós conhecemos e que ocorrem através da ação ou da presença do perispírito. O espírito é uma centelha inteligente da criação, não é? Conforme nos diz o Livro dos Espíritos. É energia pura. O espírito é energia pura. E ele, para participar do universo, não até com outros espíritos, ele necessita de um corpo material, que é o perispírito. E esse perispírito, ele tem características diversas. Falamos aqui há pouco da materialização, né? A materialização vamos dizer, a assimilação de fluidos que adensam um pouco mais esse corpo fluídico, dando a ele propriedades quase que as propriedades de quando encarnado, certo? Então, mas é algo que adquire formas pela vontade do espírito, tem uma série de propriedades que nós podemos, quem tiver a vontade de conhecer um pouco mais as propriedades, as características desse perispírito, não somente no Livro dos Espíritos, mas em toda a obra da codificação nós temos citações a respeito do perispírito, mas existe uma obra à parte disso, que tem o título Perispírito, e é de autoria de um companheiro recém-desencarnado, o Zalmino Zimmermann. Certo? É muito completa essa obra, é um tijolo. A Miranda está fazendo aqui, mostrando que é um tijolo, realmente, porque é uma obra muito densa. E ali temos uma quantidade de informações a respeito desse perispírito que participa de tudo aquilo que o espírito participa. Porque o espírito tem sempre, eu vou repetir, tem sempre o perispírito. Falou em espírito, falou no seu corpo espiritual, que é o perispírito. Estava lembrando do Dr. Jorge André, explicando justamente isso que você está colocando agora, não é? Mas olha, lá no Centro Espírita André Luiz, na Rua Jequibá, tem eu acho que é tipo um museu, né? Tem situações lá porque aconteciam reuniões de materialização e o José Grosso participou dessas reuniões, espírito, né? E ele colocava, depois que ele se materializava, ele enfiava a mão na lata de 20 de parafina e depois descalçava, ficava como uma luva. Interessante, ninguém calça uma luva para tirar a mão da luva, ninguém veste uma luva para tirar a mão sem fazer movimentos. E o espírito materializado, depois ele tirava a mãozinha lá e a luva ficava uma luva de parafina. Vale a pena conhecer, quem estiver interessado, né?
Tem materializações também com o Peixotinho, muita coisa interessante. Vamos lá. Quando a alma está unida ao corpo durante a vida física, né, ela tem duplo invólucro. A alma, o espírito encarnado, durante a vida, quando está encarnada, ela tem duplo invólucro. Um pesado, grosseiro e destrutível, que é o corpo físico. E outro fluídico, apesar de ser matéria também, leve e indestrutível, chamado perispírito. Então, na realidade, nós somos seres trinos. Quando encarnados, temos alma, perispírito e corpo físico. Sempre, quando encarnados, somos compostos dessas três partes, vamos chamar. E quando desencarnados, apenas temos o espírito com o seu perispírito. Então, o perispírito estará sempre presente na existência do espírito, que é imortal. E o conhecimento do perispírito é muito importante para todos nós, porque em relação à questão de doenças, o perispírito muitas vezes ele é o primeiro a ser afetado. Então a pessoa que guarda muita mágoa, ódios, desejos de vingança, que desperta isso no seu semelhante, que tem atitudes equivocadas de comportamento na área sexual, na área da promiscuidade, no vício de drogas, ela está afetando não somente o corpo físico, mas sobretudo o seu corpo espiritual. E Kardec diz que não é outra causa de determinadas doenças, enfermidades. Então você vai na casa espírita, você toma o seu passe, recebe lá o passe, os espíritos atuam sobretudo no perispírito, para evitar que determinadas anomalias no perispírito energéticas se manifestem no corpo físico. Só que a gente sai da casa espírita e continua mantendo o mesmo padrão de comportamento. Vai no centro espírita, faz o tratamento do passe, o tratamento espiritual, água magnetizada, porém não muda o comportamento. E o nosso comportamento, os nossos pensamentos afetam profundamente o perispírito. O perispírito tem uma outra característica muito interessante, que é o nosso arquivo, certo? Tudo aquilo que nós realizamos, de bem ou de mal, certo? E quando nós reencarnamos, nós trazemos conosco, com o nosso perispírito, nós trazemos conosco aquilo que nós vamos vivenciar na existência que se nos apresenta. Então, o perispírito tem uma função, uma finalidade muito grande, que é a de participação no mundo onde nós estamos encarnados, e também o registro daquilo que está na nossa jornada evolutiva. Vamos dando sequência aqui então. Agora nós vamos para o item 10. Lembrando que você que está chegando agora, programa Luz da Penumbra, nós estamos aqui estudando o livro que é o Espiritismo, de Allan Kardec, comigo Eduardo Araújo, Maria de Fátima Miranda e Aloysio Guigino. Nós estamos aí no capítulo 2, no tópico dos Espíritos, e o item é o 10. Allan Kardec diz o seguinte: há, pois, no homem 3 elementos essenciais. Primeiro, a alma ou espírito, que é o que o Aloysio estava explicando, né? Que acabam se tornando sinônimos aí em alguns momentos. Alma ou espírito. Princípio inteligente, em que residem o pensamento, a vontade e o senso moral. Então é o espírito realmente que é o princípio inteligente, né? Os envoltórios, eles fazem parte do espírito, né? O corpo quando estamos encarnados e o perispírito acompanhando o espírito ao longo da sua jornada. E, como dizem os espíritos, chega a tal ponto de pureza do espírito que é como se o perispírito já nem existisse mais. Que são casos dos espíritos se confundem. Mas tudo está no espírito, né, que é o princípio inteligente. Estava até com o Aloysio aguardando a Miranda,
Que a Miranda primeiro tem que olhar cada serzinho, onde está, o que está fazendo. Aí tinha uns cachorrinhos na rua passando, e tinham 2 pequenininhos, né, brigando lá um com o outro, e o maior olhando assim, né, com a cara de tédio, como que ele disse. Ser superior. Um ser superior, assim, para esse pessoal aí. E a gente estava justamente discutindo, porque aí é o princípio inteligente, que já vai além do que nós estamos discutindo aqui, estudando. Que os animais, eles têm um princípio inteligente, um princípio espiritual, que um dia se tornará um espírito, né, humano. Inclusive existe uma obra muito interessante, os animais têm alma, certo? Eles têm um princípio inteligente, não é o espírito encarnado, ainda isso. Não é. Ainda não é. Mas já é um princípio inteligente, um princípio espiritual que está ali presente. Em desenvolvimento. Em desenvolvimento, certo? Então todo ser vivo tem esse princípio. Até as baratas? Até as baratas. Eu já falei para Miranda para ela parar com essa perseguição às baratas, né? Você vê aí o Aloysio ensinando, né, a doutrina, que você deve respeitar o princípio espiritual que reside na... Elas estão se disciplinando, elas já sabem que determinadas áreas, casas, elas não são bem-vindas, e para não sofrerem represálias duras só entram lá quando realmente estão dispostas a sacrifício, a renúncia à vida. Os gatos vão lá e cercam ela. Tá certo. Mas é a evolução desse princípio espiritual que um dia se tornará um espírito humano, né, o reino nominal, e vai dando sequência aí o seu progresso até se tornar um espírito puro. Mas eu não mato mais barata. Os meus auxiliares contêm. Entendi. Qualquer um que chegar lá. Você tem contratados, né? Esse primeiro item aqui tem um ponto que eu acho que merece um esclarecimento maior. Porque aqui fala alma ou espírito, vírgula, princípio inteligente em que reside o pensamento, a vontade e o senso moral. Mas a gente faz uma confusão entre alma e princípio inteligente. Sim. Certo? Porque a alma já é o espírito, o princípio inteligente que atingiu um estágio de desenvolvimento onde realmente ele tem o pensamento contínuo, a vontade, o senso moral, o livre-arbítrio, etc. E o princípio inteligente ainda é do irracional. Na verdade, o princípio inteligente, segundo os espíritos colocam em O Livro dos Espíritos, é do átomo ao arcanjo. Sim. E eles só falaram em átomo porque não se podia falar em outro termo naquela época. Pois é, mas a gente sabe que o átomo tem coisas muito antes. Mas é o desenvolvimento desse princípio espiritual. Desse princípio espiritual. Então é bom que a gente tenha essa ideia, certo, desse processo de evolução contínua, certo? E que todo ser vivo tem este princípio espiritual presente, mas ainda não tem as propriedades, as características, as possibilidades que tem o espírito. Sim. Quando nós temos o raciocínio contínuo, nós temos o livre-arbítrio, nós temos o senso moral, certo? O conhecimento da sua existência, e vamos por aí afora. Então há uma diferença, há um salto muito grande entre o princípio espiritual e o espírito propriamente dito. E isto se processa em algum lugar, de alguma forma, e por um tempo que é fora do nosso conhecimento. Que mostra a grandiosidade divina, né? Porque da criação, né? Quando você vai estudar os 3 reinos no Livro dos Espíritos, lá na terceira parte, é um estudo complexo, né? Segunda parte. Na segunda parte, final da segunda parte, né? A terceira parte são as leis morais. Quando você vai estudar os 3 reinos, você verifica a grandiosidade de Deus, porque dentro desse princípio inteligente, no desenvolvimento desse princípio inteligente espiritual, você tem as gradações no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, até chegar aos chamados elementais, que é a transição entre o reino animal e o reino nominal, e o reino nominal. Quer dizer, é algo assim que a nossa mente tem dificuldade em conceber.
A tal ponto que os espíritos dizem que a distância que tem entre a alma de um animal e a alma do ser humano é a mesma distância que tem entre a alma do ser humano e a de Deus. Né? É semelhante. É claro que no caso do Aloysio essa diferença é menor, não é, Maria de Fátima? E dos gatos da Miranda também. Certo? Mas olha só, a palavra alma nos remete à essência, não é? Então, o homem, quando está encarnado, ele não é corpo. Ele tem o perispírito que faz a ligação com a essência, que é o espírito. Aí nós refletimos assim, eu estou lembrando das aulas na evangelização, né? Que aí nós explicávamos assim, a expressão a alma da terra significa o quê? A essência da terra. Então, qual é a nossa essência? Qual é a essência do homem? A alma. Não é isso? Porque nós não somos corpos, nós somos espíritos encarnados. Então, a alma é a essência. Quando nós vemos pessoas se locomovendo nas ruas, ali são almas em evolução. E aí estava lembrando, quando os espíritos falam a alma dos animais. Quer dizer, esse princípio espiritual, ele está evoluindo. É interessante, quem gosta de estudar, o livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, que ele vai traçando para nós, como a Luísa e o Eduardo colocaram, nós não sabemos como nem onde se processa essa transição de um estágio para o outro na evolução. Mas nesse livro Evolução em Dois Mundos, o André Luiz ele vai falar que migrando nesta condição do mineral para o vegetal, tem o Leptotrix. Procurem lá no Evolução em Dois Mundos o que ele fala sobre o Leptotrix. E essa transição nunca se faz a nível material para ser visto e sentido por nós. Ninguém nunca vai esperar ver uma plantinha se tornar um animal, nem um animal se tornar um espírito, não é? Na condição de pensamento contínuo. Mas nós vamos encontrar, na dimensão do reino vegetal, as plantinhas carnívoras, a dionéia. Ela já tem uma experiência naquele meio diferenciado de outros tipos de planta que sugam a seiva, né? A dionéia, ela se alimenta de insetos. Tem todo o mecanismo ali de vida, onde ela envolve ela já tem um magnetismo que atrai o inseto e ela, papa o inseto. O Aloysio gostou do papa o inseto. Não, eu gostei da sonoplastia. Da sonoplastia também, né? E aí nós vamos, porque eu lembro sempre do nosso amigo Marco Aurélio falando, vocês não vão ao zoológico esperando que o macaco Tião vire um ser humano, porque essa transição não se dá a nível material. Se o processo é a evolução do ser espiritual migrando nesse estágio de princípio espiritual até conquistar o pensamento contínuo e ser o espírito, o ser espiritual, isso vai se dar no mundo sutil, que é o mundo fora dessa matéria mais densa. É isso mesmo. E a gente sabe que na natureza nada dá saltos, né? Tudo se encadeia. Tudo se encadeia. Numa admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito não pode compreender no conjunto, dizem os espíritos. Dizem os espíritos. É por aí. O segundo ponto aqui que... não tem segundo ponto não. Acabou o nosso tempo. O que é isso? Não. Depois dessa fala da Miranda, acabou, não tem mais como continuar o programa. A Dionéia... Quem estava dormindo aí, Miranda, como é que a Dionéia papa o inseto? Tá bom. Então o Aloysio queria muito continuar, mas eu tenho que dar essa notícia para ele e para vocês, que o nosso tempo foi papado por Maria de Fátima Miranda. Mas semana que vem prometemos voltar com a Dionéia e com Maria de Fátima Miranda, para darmos continuidade ao estudo do livro O que é o Espiritismo. Muita paz a todos. Muita paz. Que Jesus nos conduza. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra.
E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Sou Bill Fabiano, estamos juntos. Mais um programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, 1859. Estamos no mês de setembro, dando continuidade aqui ao nosso estudo que terminamos na semana passada. Lembram vocês que estávamos com alguns apontamentos, né, algumas explicações de Kardec. Eram 14 apontamentos. Renato estava finalizando o 14, né, e por falta de espaço no tempo, né, Renato? Nós vamos voltar para ele, né? Terminar o programa. E vamos voltar então, né? Sem mais delongas, eu vou retomar aqui a número 14, que diz o seguinte: entre os espíritos inferiores que se intrometem nas comunicações, há os que, por assim dizer, se insinuam furtivamente, como para fazer uma brincadeira, mas que se retiram tão facilmente como vieram, e isto na primeira intimação. Outros, ao contrário, são tenazes, agarram-se ao indivíduo e não cedem senão a contragosto e com persistência. Apoderam-se dele, subjugando-no e fascinam-no, a ponto de fazê-lo tomar o mais grosseiro absurdo por coisas admiráveis. Agora retomando aqui. Feliz dele quando criaturas de sangue frio conseguem abrir-lhe os olhos, o que nem sempre é fácil, já que tais espíritos são mestres em inspirar a desconfiança e o afastamento de quem quer que os possa desmascarar. Daí se segue que devemos ter por suspeito de inferioridade ou de má intenção todo espírito que prescreve o isolamento e o afastamento das pessoas que podem dar bons conselhos. O amor próprio vem em seu auxílio, porque nos é penoso confessar que fomos vítimas de uma mistificação e reconhecer um velhaco naquele sob cujo patrocínio nos sentíamos honrados em nos colocar. Essa ação do espírito é independente da faculdade de escrever. À falta da escrita, o espírito malévolo dispõe de 100 maneiras diferentes de agir e de ludibriar. Para ele, a criatura é um meio de persuasão, mas não é uma causa. Para o médium, é um meio de esclarecer-se. Vamos dar uma pausinha aqui, porque aí a gente lembra aqui no Livro dos Médiuns, de novo, o estudo, né, que é necessário, capítulo 23 da obsessão. Kardec é bem claro ali, que todos os médiuns, desde o mais douto ao mais ignorante, são passíveis de obsessão. Ah, mas eu estudo muito. Se você fala isso, você já tá obsediado. Sim. A partir desse princípio, né, Renato? Já está com o processo de fascinação instalado ali. Já está ali. Porque a gente não estuda nada, cara. Não. A gente não estuda nada, a gente lê um livrozinho aqui, outro ali. Daqueles livros que a gente já leu na vida, né, Renato? Que foram muitos. O que a gente aplica? Porque existe uma diferença entre ser um estudioso, não é? Exatamente. E estudar. Eu estudo a doutrina, eu não sou um estudioso da doutrina. Até porque para você chegar a ser um estudioso, esse processo da obsessão já tem que estar com algum controle nas tuas mãos também. Então, por isso que por enquanto a gente estuda. Porque até para você ficar obsediado com, né, também é um pulinho. É um pulo, pô. E a gente lembra aí da história do Divaldo, né? Como ele foi perseguido pelo Máscara de Ferro. Né? Divaldo já, desde o início, obviamente, mas já cascudo ali, o Máscara ainda perseguia-o, né? E só foi para cessar quando... Exato. Isso é muito bem ilustrado no filme, né? Dona Sueli Caldas Schubert, saudosa Sueli Caldas Schubert, explica muito bem no Semeador de Estrelas, né? Do capítulo lá, o Máscara de Ferro. Mas no livro, no filme fica mais ilustrado ali, né? A gente está vendo. Né? E ele só deixa o Divaldo quando o Divaldo recebe aquela que for a mãe dele na vida anterior. Né? Então, se o Divaldo é perseguido, quem é o Bill Fabiano e o Renato Souza? Para não ser perseguido. Então nós temos que ir, até porque nós temos muito lastro atrás, muito rastro, né? O próprio Emmanuel diz lá no 101 do Pão Nosso, né? Diante do nosso ímpeto de luz, há milênios de trevas. Né?
eu não esqueci o nome do capítulo aí, mas eu sei que é o 101 do Pão Nosso. Adiante há milênios de trevas a nossa traseira. Diante do nosso anseio de claridade. Exatamente. Diante do nosso anseio de luz, há milênios de trevas. Que a gente se comprazia. Então, dentro desse milênios de trevas... Não vai se resolver num estalar de dedos. Quantos inimigos a gente angariou, né, Renato? Nem do dia pra noite, não vai ser desse jeito. Então, hoje nós estamos começando a trilhar o caminho. Mas, amigo, vai vir muita gente querendo nos arrebatar desse caminho. Sim. Né? Uns por afinidade... e outros por ódio mesmo, por ver que nós estamos tentando trilhar, eles estão à retaguarda ainda. Então nós temos que ter muito critério, e o Kardec ele enfatiza toda hora aqui, muito critério para que a gente não caia nesse embuste. Perfeito. Né? Vamos continuar aqui. Feliz dele quando criaturas de sangue frio, repetindo aqui, conseguem abrir-lhe os olhos. Aqui a gente acabou, na verdade. Sim, foi. Então, mas acabou. Só estava repassando para ver se você estava atento. Né? Passando todas as comunicações escritas pelo controle das considerações precedentes, reconheceremos facilmente a sua origem e poderemos frustrar a malícia dos espíritos enganadores, que só se dirigem àqueles que se deixam enganar voluntariamente. Se perceberem que nos dobramos ante as suas palavras, disso tirarão partido. Exatamente como fariam os simples mortais. Continua aí, Renato, por favor. Os simples mortais, né? Aí ele começa dizendo assim: está, pois, em nós lhes provar que perdem a seu tempo, né? Acrescentamos que, para isso, a prece é um poderoso recurso. Por ela se chama a assistência de Deus e dos bons espíritos. Se aumenta a própria força, mas se conhece o preceito. Ajuda-te e o céu te ajudará. Deus quer muito nos assistir, mas com a condição de que façamos de nossa parte o que é necessário. No parágrafo anterior, falava-se da questão do estudo, né? Da Sim. questão de você estar preparado minimamente para poder discernir, lidar com isso. Então estávamos nós num trabalho mediúnico lá no Bezerra, na época em que tinha trabalho quinta-feira à noite. Um espírito se manifestou lá no médium, né, numa médium, e tinha relação com uma situação que um assistente estava passando, né? Tudo. Então calhou justamente de estar eu ali naquele momento de conversa fraternal, não tão fraternal da parte dele, mas da minha parte, né? Eu tentando fazer o melhor que eu posso, o melhor que está ao meu alcance, com assistência sempre, né? Dos guias, dos bons espíritos, né? E tudo. E numa conversa ali ele começou a dizer que fez mesmo, que a pessoa da assistência merece, que eu não tinha nada que está ali desarrumando o que estava sendo feito ali, que eu não tinha nada que está ali dando um passe, mas eu não estava fazendo nada. Estava sim, porque você estava olhando, quer dizer, o olhar que eu estava tendo já era um olhar de passe, Exatamente. De alguma coisa e tudo mais, e que não tinha que estar ali, e tudo mais. E eu falei assim, com quem eu estou falando? E o espírito falou o nome, meu nome é fulano de tal. Num primeiro momento, eu não falei nada, não é? E continuei falando assim, tá, tudo bem, mas por que essa raiva toda? Por que tudo isso? Por que está acontecendo tudo isso que até agora você não falou? Não é? Não tem que te falar nada. Aí eu falei assim, opa, peraí, né? Assim, tem certeza que o seu nome é esse mesmo que você falou? Não é? E o espírito virou e falou assim, você está duvidando de mim? Eu falei, olha aí, é aí que você, não é? Que você pega. O bom espírito, ele não vai fazer isso. Vai entrar em embate nunca. Ele não vai entrar em embate com você. Você está duvidando por quê? Eu falei assim, porque esse nome que você me deu não faz isso que você está fazendo que faz. Mas não faz mesmo. Como é que... Eu conheço. Por isso que é importante você ter um mínimo de preparo, né, Bill? Sim. De estudo, né? Conhecer algumas coisas e tal, que é para você saber, opa, peraí, esse espírito, ele não está ali ligado a esse tipo de situação. Não é, ele não condiz com essa energia. Não condiz com isso aí, não é bem assim, não é? E o espírito aos poucos foi... né? Tirando a máscara, foi se entregando e tudo mais, ainda disse no final assim, então tá bom, eu vou embora, mas vou deixar tudo isso aí com você. Falei, não, comigo não.
Comigo não. Você trouxe, você leva. É você quem se desfaz de tudo isso. Não sou eu. É você quem se desfaz de tudo isso. Isso não é seu, não é Aí meu. começa, sem dúvida nenhuma, todo um amparo da egrégora espiritual da casa naquele momento, daquele trabalho, para que o socorro seja dado a quem está prestando atendimento. Sim. Também. Não é Você que não não pode ser penalizado por estar prestando caridade. Que não está sozinho, Exatamente. não é isso? Mas para que aquele espírito possa ser adormecido, enfim, de alguma forma orientado, de alguma forma. Né? Para que ele possa seguir junto com o socorro que está sendo oferecido para ele, que aí também é vontade dele, né, Bill? Por isso que a moral do doutrinador, que não é o caso, o seu caso, né, tem que ser angelical? Não, porque nós não somos anjos, não somos seres celestiais. Sim, sim. Mas nós temos que ter o mínimo de comprometimento com a nossa mudança interior. Eu já alcancei isso? Não alcancei, mas já identifiquei onde eu preciso mudar, eu vou em direção àquilo. E os espíritos que estão em trevas também já identificaram isso. Bom, ele tem aquela chaga toda que é tudo marcado na gente, não tem como fugir. Não tem como. Mas eles sabem que nós estamos lutando contra aquilo. Então eles não vão nunca jogar na cara, mas você já fez isso. Eu já fiz sim. E aí, já fiz. Ok, mas agora não quero fazer mais. Não é isso? Exato. Agora é diferente, ele tá vendo que eu tenho a chaga e ainda estou fazendo e tô querendo tirar onda na visão dele, tirando onda com ele. Aí é diferente. Aí o papo muda de figura. Mas ele tá vendo o que eu fiz no passado, ok. Ali a espiritualidade, senão não vai sobrar médio para lugar nenhum. Não é isso? Enquanto isso, a gente fala que nós estamos no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, 1859. E dando continuidade aqui, é ficar muito atento a isso. Sim. Falar com ele, nunca entrar na sintonia dele, né? Porque vai que nesse caso aí você fica com uma raivinha dele. E aí? Que somos passíveis. Sim. Tô sem paciência hoje. Então nem trabalha, nem vai doutrinar hoje. Porque ele vai pegar você pela impaciência. Sim. E aí, meu amigo, você já cai, né? E é normal, né, Renato? Sim, normal. Quantos problemas a gente tem no dia a dia? No final ele falou isso mesmo, até para ver se vamos ver se ele tá com essa... Tá com medo. Se ele tá com essa, né? Com essa vai titubear. Firmeza toda. Exatamente. Não é? Aí que o médium tem que saber. Nunca estamos sós. É o que eu sempre falo pra galera. O médium não pode ser penalizado por estar prestando a caridade. Exato. Por isso que ele tem que estar em sintonia fina ali com o espírito. Ele não pode estar lá dentro pensando, olhando ali uma pessoa que está passando, enfim, tirando, quebrando a sintonia. Ele tem que estar focado no trabalho. Perfeito. Eu entrei para trabalhar e é isso que eu vou fazer. Eu não quero saber se o Renato está fazendo a parte errada dele ou se o Cicrano, não. Eu vim para fazer o meu trabalho, é entre eu e Deus. E Perfeito. Ponto final. É isso aí. Então a resposta foi essa que me veio. Comigo não. É seu. Você leva. Você se desfaz disso. O lixo é seu. Para o seu bem. O lixo é seu. Não é meu. Né? O lixo é seu, tá? Com certeza as esferas superiores estão olhando por tudo isso. E aí você vai entrando com outras coisas e tal, e o espírito já vai se sentindo acuado. Não é? Ele já começa a fazer assim, ele já começa a se contrair o corpo físico do médium e tudo. Ele diz, opa, perdi terreno. Não é? Perdi terreno. E é desse jeito que funciona. Não é, Bill? Ele continua dizendo aqui, ó. A 14 é grande, hein? Né? É grande. Ao preceito, acrescentamos um exemplo. Um senhor que não conhecia veio um dia me ver e me disse que era médium, que recebia comunicações de um espírito muito elevado e que o encarregara de vir junto a mim me fazer uma revelação a respeito de uma trama que, segundo ele, se urdia contra mim, da parte de inimigos secretos que ele designou. Quereis, acrescentou, que eu escreva em vossa presença? De bom grado respondi, mas devo-vos dizer, desde logo, que esses inimigos devem ser menos temidos do que credes. Eu sei que os tenho, quem não os tem, né? Então, e os mais obstinados, frequentemente, são aqueles a quem se fez mais bem. Tenho para mim a consciência de não ter feito voluntariamente mal a ninguém. Olha aí, né? Sim. Olha aí. Os que me fizeram não poderão dizer o mesmo, e Deus será o juiz entre nós. Vejamos, todavia, o aviso que vosso espírito quer me dar.
Sobre isso, esse Senhor escreveu o que se segue. Então ele diz assim: eu ordenei a C, aí ele botou entre parênteses o nome do Senhor, né? Que o facho da luz dos bons espíritos e que recebeu deles a missão de a difundir entre seus irmãos, de ir à casa de Allan Kardec, que deverá crer cegamente no que lhe direi, porque estou em nome dos eleitos nomeados por Deus para velar pela salvação dos homens e que venho anunciar a verdade. Eis o bastante, lhe disse, não tomeis o trabalho de prosseguir. Essa exortação basta para me mostrar com qual espírito estás relacionado. Não acrescentarei senão uma palavra. É que para um espírito que se quer fazer de espertalhão, ele é bem inábil. Não é? Então, a inabilidade, você pega pela inabilidade, né, deles, né? Porque num primeiro momento ele chega, se você se retrai, ele conquista mais espaço, ele cresce. Não é? Então você tem que ter sempre a cautela. Né? Então ele vem dizendo: esse senhor pareceu bastante escandalizado com o pouco caso que fiz de seu espírito, que ele tivera a bondade de tomar por algum arcanjo, ou pelo menos por algum santo da primeira ordem, vindo propositadamente para ele. Mas lhe disse, esse espírito mostra suas intenções por algumas palavras que acaba de escrever, e é preciso convir que ele sabe bem pouco esconder seu jogo. De início, vos ordena, portanto, ele quer vos ter sob sua dependência o que é próprio de espíritos obsessores. Ele vos chama o facho da luz dos bons espíritos, linguagem passavelmente enfática e ambígua, bem longe da simplicidade que caracteriza a dos bons espíritos e por aí lisonjeia o vosso orgulho e exalta a vossa importância, o que basta para o tornar suspeito. Ele se coloca sem cerimônia, em nome dos eleitos nomeados por Deus, jactância indigna de um espírito verdadeiramente superior. Enfim, ele me disse que devo crer-lhe cegamente, e isso coroa a obra. Está bem aí o estilo desses espíritos mentirosos que querem que sejam acreditados sob palavra, porque sabem que têm tudo a perder em um exame sério, com um pouco mais de perspicácia. Ele saberia que não me paga com belas palavras e que se dirigia mal, lhe prescrevendo uma confiança cega. De onde concluo que sois o joguete de um espírito que vos mistifica e abusa de vossa fé. Eu vos convido a prestar séria atenção nisso, porque se vós não vos guardais, ele poderá vos pregar uma peça a seu modo. E continua ainda ele aqui para terminar, né, Bill? Sim. Não sei se esse senhor aproveitou a advertência, porque jamais o revi. Assim como o seu espírito, eu não terminaria se contasse todas as comunicações desse gênero que me submetem, algumas vezes seriamente emanando, né, dos maiores santos, da Virgem Maria ou mesmo do Cristo. E era verdadeiramente curioso ver, né? Era verdadeiramente curioso ver as torpezas, tá aqui, que se debitavam a esses nomes venerados. É preciso ser uma única palavra equívoca, um único pensamento contraditório, né? Bastam para fazer descobrir a fraude a quem quer que se dê ao trabalho de refletir. Como exemplos notáveis de apoio, convidamos os nossos leitores a
terem a bondade de se reportarem aos artigos publicados nos números da Revista Espírita dos meses de julho e outubro de 1858. Assim nós terminamos aqui. Né? Agora vai vir uma conversa aí, né? Que também é Voltaire, bastante longa, né? Com o senhor Voltaire. Terminamos aqui essa parte que foi muito elucidativa. Né? Quantas informações nós trouxemos aqui, né, Renato? Sim. Nesse processo para afastar os maus espíritos. E a gente ainda tem um tempinho aí, dá pra gente falar mais alguma coisa, dá pra gente entrar aí na confissão de Voltaire. Sim. Mas quantas paralisações nós fizemos aqui para trazer apontamentos, né? Nossa, muitas. E coisas acerca dessa necessidade da gente estar sempre atento, né? Acho que quanto mais nós estamos introduzidos na doutrina, mais nós entendemos que podemos ser enganados. Sim. Né? A gente, obviamente, a gente ainda tem muito isso em nós ainda, orgulho, a vaidade, né? Essa chaga da humanidade nós temos em nós. Mas é como você falou agora há pouco, né? Ou no programa anterior, não lembro bem agora, que a luz que tem que brilhar é sempre uma, é do Cristo. Sim. Né? Ponto. De preferência. De preferência, porque cada palma que a gente recebe é uma agulhada no nosso ego. Né? E isso pode florescer se a gente não cuidar. Então, muitas pessoas até discordam dessa questão de bater palmas. Né? Eu também, particularmente, não vejo necessidade nenhuma nisso. Mas, enfim, as pessoas também que estão ali na assistência, muitas delas não têm esse tipo de informação, né? Que, de qualquer maneira, é bom para nos provar, né? Exato. Nos testar. Aí você, caramba, estão me aplaudindo. Uhum. Né? Se você pensa que estão me aplaudindo... Funciona, Bill. A gente conversou sobre isso num programa que estivemos aqui num debate na Rio, uma segunda-feira. Funciona como um incentivo. Você precisa encarar esse muito obrigado pelo que você está fazendo, não é? Esses aplausos, quando chegam para você na casa espírita, nossa, olha, você falou uma coisa assim tão bacana, tão legal. E num sábado desses também, na Consolação de Jesus, nós pudemos falar sobre isso. Né? As palavras que nós colocamos, sem dúvida nenhuma, existe todo um bastidor espiritual por trás dela. Sim. E se essas palavras chegaram a alguém que necessitava naquele momento, é porque a espiritualidade sabia. Opa, o Renato vai estar num lugar, num determinado momento, num dia, a hora em que essa pessoa X vai estar precisando ouvir Y. Então, o tema que ele vai falar, ele vai discorrer sobre aquilo e ele vai falar uma coisa que vai alertar e que vai servir para que essa pessoa possa... sair do lugar onde ela está. Exato, né? E possa ou sair da zona de conforto, ou vai servir como uma palavra de estímulo, ou vai servir como um grande esclarecimento que ela pode ter ouvido de outras vezes através de outras pessoas, mas não tem alcançado, porque não era o momento. Exatamente. Então, nós somos usados. Sim. E ao mesmo tempo que nós somos bem usados, é importante que se diga isso, bem usados nesses momentos em que você se dedica ao trabalho, em que você se dedica ao apostolado, não é? Você também é socorrido. Exatamente. Eu acho que porque eu acho que é o Renato quem pensa, o socorro vem primeiro para mim. Antes de eu ter falado alguma coisa que serviu para o outro, primeiro eu fui socorrido. Sem dúvida alguma. O primeiro a ser socorrido sou eu, não é o outro. Então é importante que a gente deixe isso muito claro, que a gente deixe isso muito... isso, né? Que você está falando agora, isso que o Renato está falando, amigos ouvintes, é para nós entendermos, nós que labutamos aí nas searas espíritas, programa, com palestra, com tudo mais, é para a gente entender que nós estamos no caminho certo. Sim. Serve como incentivo. Vamos entender não como vaidade. Exatamente. Mas estamos no caminho, mas não chegamos no caminho ainda. Exato. Nos caminhos que conduz ao caminho. Então a gente tem que aceitar aquela oferta que é o agradecimento da pessoa. A pessoa tem o direito de agradecer aquilo em forma de palma, em forma de abraço, ou enfim, propriamente dito, da maneira que ela quiser. Mas também entender que ainda nos resta muito, ou melhor, nos falta muito ainda. Perfeito. Não é isso? Estamos chegando ao final de mais um programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, o ano de 1859. Já fazendo um convite para vocês, para que na próxima semana
estejam conosco para darmos continuidade ao estudo da obra Revista Espírita. Por nossa parte, agradecemos. Renato Souza. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.